Opa, boa noite. Começando aqui um vídeo ao vivo. Estamos aqui aguardando o nosso amigo Beto também para a gente começar o nosso trabalho. Nós temos hoje um tema muito instigante, muito interessante. Nós vamos tratar da vaidade. Opa, olha o Mac aí. Ana. O guru. Quem sou eu? Hoje eu aqui no meu quarto porque aqui em casa tá chovendo. Eu gosto de fazer essas lives no terraço aqui de casa, mas tá chuviscando aqui, então foi melhor vir aqui pra dentro. Bora, Betão, aparece aí pra gente começar. Bom, gente, pois é, vamos esperar mais um pouquinho. O som tá baixo. Deixa eu vou ver se eu consigo melhorar aqui. Tá melhor, Marte? Tá melhor? Será? Vou tentar aqui falar aqui mais próximo aqui, porque é o microfone do... Tá chovendo aqui de leve. Nada forte não, mas tá caindo uma águazinha. Ah, tá. Então deve passar, então daqui a pouco chega aí. É isso? Tá ouvindo melhor agora? Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar um tema chamado vaidade. E a gente selecionou para trabalhar esse tema o filme Matrix, ainda estou na semana passada. Deve ser por causa do autor, né? O ator é Keanu Reeves. O filme é O Advogado do Diabo. Esperar só mais um pouquinho. Esse Beto aparece aqui pra gente começar. Eu vou iniciar de qualquer forma com aquela primeira frase, a frase final do filme. Quem já assistiu o filme, a frase é: vaidade é definitivamente o meu pecado favorito, né? Então esse filme ele trata de muitas coisas, mas a grande questão é a vaidade que nós temos em tudo na vida, tá? Principalmente nesse nosso mundo capitalista de hoje. Eu vou aqui falar assim rapidamente o que é o filme, né? Bom, o filme é o seguinte: depois de vencer todos os casos que foi chamado a defender em sua pequena cidade natal, o jovem advogado Kevin Lomax, que é o Keanu Reeves, é convidado a trabalhar em Nova York por um salário milionário, apenas para escolher um júri para um único tribunal. Bem sucedido na escolha, apesar de tudo parecer que ia dar certo, o júri escolhido por Kevin delibera em favor do acusado em apenas 30 minutos. Então ele é contratado em definitivo pela firma por John Milton, que é o advogado, por um salário ainda maior do que o inicialmente combinado, além de receber uma série de regalias para si e para sua esposa, e um estonteante apartamento de alto padrão em frente ao Central Park. A gente sabe que o Central Park é o metro quadrado mais caro de Nova York, talvez o mais caro do mundo, né? Bom, para sua surpresa, o seu primeiro caso como advogado em Nova York parece ser um caso menor, ligado a questões referentes à saúde pública. Ele fica desconfiado pela discrepância de seu vultuoso salário e a aparente insignificância desse seu novo trabalho. Seria um teste? Mas tudo não é um teste, né? Na vida tudo é um teste. O trabalho para ele proposto parecia fácil demais para um ganho tão fenomenal em tão pouco tempo.
mas parece que ouvir a própria intuição, se a tentação do consumismo, do ganho fácil, soa tão forte e eloquente, né? Para quem pensar em ética e moral, se os fins parecem sempre justificar os meios? É assim que, caso a caso, vai se concentrando no seu ganho e na avidez de subir na vida, a qualquer custo, permanecendo cego e surdo a tudo que está à sua volta, inclusive a decadência emocional e psicológica de sua própria esposa, que totalmente abandonada. Novamente, a questão do teste diário, que é a própria essência de nossas vidas, é realçada. Em meio ao consumismo desenfreado e recheado de futilidades e banalidades, Mary Ann, a mulher de Kevin Lomax, que é o Keanu Reeves, enlouquece. Ela literalmente enlouquece. E seu marido só irá tentar acolhê-la quando suas escolhas já provocaram danos irreparáveis e ela encontra-se à beira do suicídio, alimentado pelo assédio constante dos obsessores físicos e extrafísicos, representados por figuras demoníacas e assustadoras. O todo-poderoso John Milton, que é o Al Pacino, o dono da empresa e responsável direto pela contratação de Kevin, em um de seus vários eloquentes discursos apresentados no filme, explicita com clareza instigante e perturbadora a situação em que vivemos nessa tecnologia bélica que temos hoje. E mais ainda hoje com as redes sociais, com toda essa velocidade que nós temos desenfreada da informação. Ele fala assim, em um determinado momento: você afia o apetite humano a ponto de ele partir átomos com seu desejo. Você constrói egos do tamanho de catedrais e conecta o mundo com fibras óticas em cada impulso do ego. Atiça os sonhos mais tolos com as fantasias chamadas dólar e ouro, até que cada ser humano aspire a imperador e se torne seu próprio Deus. E o que vem depois disso? Ele continua: quem está de olho no planeta? O ar se adensa, a água apodrece, até o mel das abelhas tem gosto metálico da radioatividade. E continua, cada vez mais rápido. Se compra o futuro, se vende o futuro, mas não há futuro. Al Pacino é fantástico, né? Aí então, após as inúmeras vitórias alcançadas nos tribunais, muitas dessas vitórias forjadas e o suicídio de sua esposa, é que Kevin resolve finalmente confrontar o seu chefe, o que na verdade era o confronto com ele mesmo. Esse confronto é na verdade uma grande metáfora do papel do diabo, o contato direto com o nosso lado sombrio, nosso ego e o materialismo exacerbado. O demônio, encarnado em John Milton, que é o Al Pacino, incita-nos a enfrentar, a confrontar o livre-arbítrio. Aí ele fala assim: faça as coisas acontecer, só prepara o palco, você que manipula as cordas. Muito interessante, o diálogo é muito legal. Não é assim que fazemos sempre? Buscamos os culpados lá fora, para esconder que as escolhas sempre foram nossas. O culpado é o sistema, a crise, o governo, a impunidade, a violência. Milton coloca as verdades na cara de Kevin. Aspas: está me culpando pela morte de Mary Ann? Tomara que esteja brincando. Você podia tê-la salvado, ela só precisava de amor. E você não tinha tempo, você quis trocá-la por coisas melhores, desde que chegou aqui. Não é que você não gostasse de sua esposa, você simplesmente estava muito envolvido com outra pessoa, você mesmo. Cara, isso é fantástico, né? Aí ele continua: para quem você está carregando esses tijolos? Deus? Deixe-me dar algumas informações sobre ele. Deus gosta de olhar, é um gozador.
Pense, ele dá instintos ao homem, ele dá esse dom extraordinário, e aí o que ele faz? Eu juro que, para a sua própria diversão, para a sua comédia cósmica particular, ele cria regras, uma oposição a isso. Em oposição a isso, é a maior piada de todas. Olhe, não toque. Toque, não prove. Prove, mas não engula. Enquanto você pula de pé para o outro, o que ele faz? Ele fica mijando de tanto rir. Ele é um sacano, um sádico, um patrão ausente. Adorar isso? Nunca. Então, esse é o diálogo mais interessante que eu vejo no filme. E aí, né, o que a gente vai tratar? Né? Durante todo o filme, a gente verifica que o Kevin Lomax, ele é um homem muito vaidoso. Ele é um homem que se achava acima do bem e do mal, né? E que os fins sempre justificavam os meios. Qual era o fim? Vencer a causa, ser o cara que ganhava todas, e ele não tinha perdido jamais nenhuma. Então tudo ele fazia para chegar aonde ele queria, que era ganhar as causas. E não importava o que acontecia. Em sua vida pessoal, tudo foi destruído por conta dessa vontade de chegar lá. Nesse sentido, eu acredito que a vaidade, com certeza, várias alegorias. Eu acredito que a vaidade é o mais pernicioso vício que assola o homem. Apesar de não estar listada nominalmente entre os 7 pecados capitais, é também um vício mortal à alma. Né? Eu não sei se vocês sabem, né? Os 7, assim, claro que sabe, todo mundo já ouviu falar tudo isso aí, mas eu vou, a título de informação, né, os vícios ou os pecados capitais são 7: soberba, o orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula e ira e preguiça. A vaidade, ela está em cada um de nós, por menor que seja. Ela estará escondida em alguns e mais exposta em outros, da mesma forma que sua intensidade se altera de pessoa para pessoa, conforme o nível de domínio da personalidade de cada um. Nesse tempo de pandemia, a Mac está dizendo aqui, nesse tempo de pandemia a vaidade está meio abalada. Nem tanto, velho. Mac. A gente observa que as pessoas cada vez mais não estão mais aparecendo, você não vê tanta selfie, né? Porque, né, os salões fechados não tem selfie. Mas em compensação está todo mundo querendo dar mais opinião ainda, todo mundo querendo aparecer mais e mais ainda, né? Essas lives que eu estou numa incrível ironia, estou falando numa live aqui, mas essas lives que nós estamos vendo sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer coisa, é um fato que se manifesta, né? Voltando à vaidade, ela pode se disfarçar em muitas caras, porém a raiz será sempre a mesma. O homem deve buscar tornar-se melhor. Para tanto é necessário conhecer a origem, sua raiz, pois simplesmente abafar seus efeitos, suas manifestações, não é suficiente para definhar essa raiz. Um grande passo é a postura de encarar sem medo a própria realidade, pois quando faço isso, reconheço minha imperfeição e me torno consciente de minhas culpas e o peso delas. Posso assim, acredito, perceber meus próprios males, trabalhando virtudes que se opõem à vaidade, né? E qual é a virtude que se opõe à vaidade? É a humildade. Mas a humildade, ela tem uma casca de banana terrível, né? Tem um livro muito interessante de André Comte-Sponville, que é um filósofo francês que eu gosto muito, né? Eu tenho alguns livros dele, são livros maravilhosos. E esse livro, né,
que eu vou até destacar um trecho aqui, me perdoe, até vou ler aqui um pouquinho, tá? O livro chama-se Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nesse livro, no seu capítulo 11, o filósofo fala de humildade. Ele começa arrasando, ele escreve assim, aspas, a humildade é uma virtude humilde, ela até duvida que seja uma virtude. Quem se gabasse da sua, mostraria simplesmente que ela lhe falta. Cara, isso é fantástico, né? Você dizer, a pessoa dizer, eu sou humilde, já se mostra que não é humilde, né? Eu sou um poço de humildade, você não é humilde. Porque a humildade, ela se mostra, mas ela não se determina, ela não aparece como algo, como vou dizer, que a gente possa se vangloriar. Spinoza, ele disse o seguinte: se supusermos um homem concebendo sua impotência porque ela reconhece algo mais potente que ele mesmo, por esse conhecimento delimita sua potência de agir. Estaremos concebendo então apenas que esse homem se conhece distintamente, isto é, que sua potência de agir é secundada. Essa humildade, então, é de fato uma virtude, pois é uma força maior para a alma conhecer-se adequadamente. O contrário da humildade é o orgulho. É o orgulho, e todo orgulho é ignorância. Ao mesmo tempo é que se conhece outra coisa maior. Ana, O Mundo de Sofia é um livro maravilhoso para a gente começar a conhecer assim, a filosofia, né? Porque é um livro que é uma história que o pai de uma moça ela conta para ela, ele vai dissecando toda a história da filosofia de uma maneira bem lúdica. Eu acho que vale muito a pena, recomendo a todo mundo que tiver curiosidade de conhecer filosofia, começar a conhecer, né? O Mundo de Sofia é uma porta de entrada muito legal. Além dele, também do mesmo autor, tem um livro muito legal também chamado O Dia do Coringa. O Dia do Coringa. Tu tá de plantão, Mário? Olha só, plantão é boca quente. Pois é, rapaz. Macho, pois é. Então, olha, a filosofia, ela é muito instigante. Uma das coisas que eu costumo sempre falar, eu já falei aqui outra vez, eu disse que a filosofia, ela tira a inocência da gente, porque a gente percebe que a gente não sabe de nada. E isso, a coisa de não saber de nada, ainda é sacramentada pelo fato de que outras pessoas já falaram tudo que você possa dizer. É muito interessante. É Platão ou plantão, macho? Bom, vamos lá. Com relação à humildade, né? Eu estava dizendo questão do Spinoza, né? Eu vou ler de novo aqui a questão do Spinoza. Ele fala assim: essa humildade é de fato uma virtude, pois é uma força maior para a alma conhecer-se adequadamente. O contrário da humildade é o orgulho, e todo orgulho é ignorância, ao mesmo tempo que se conhece outra coisa maior. Essa é a questão, e talvez por isso a vaidade seja tão sedutora. Se a humildade é digna de respeito ou de admiração, não é um erro ela ser humilde? E se ela tiver razão de o ser, como se teria razão de admirá-la? Parece que a humildade é uma virtude contraditória, que só poderia justificar-se por sua própria ausência, ou só valer a sua custa. Não é interessante, né? Eu acho que Spinoza também trata muito bem dessa questão da humildade. E nesse sentido, né, o sentimento anterior, melhor, opositor à humildade
é justamente a questão da vaidade, que a vaidade é o grande mal nesse sentido, principalmente hoje em dia que nós estamos tratando nós estamos nesse momento aí de pandemia. Vamos lá, voltando. Mas como um sujeito pode valer desvalorizando-se? A vaidade é prima irmã do orgulho, enquanto o orgulho nos compele a exercer nossa vontade, sublimando a vontade do outro, colocando a nossa personalidade sempre em destaque. A vaidade se incumbe de vestir esta autoimagem, ou seja, enquanto o orgulho é o estado de espírito pleno, quem é na realidade vazio, a vaidade incumbe-se de maquiar o orgulho para o mundo externo. Por esse motivo, o vaidoso comumente exagera nos cuidados da sua apresentação pessoal, aparentemente impecável. Expressa-se por palavras pouco comuns aos ouvidos do ouvinte, não raramente se coloca num pedestal, sem ser questionado, faz questão de declamar seu currículo e sempre com dose de exagero. Procura evidenciar suas qualidades intelectuais sem poupar referências à sua própria pessoa. Sempre demonstra um dote que jamais se oferece a ensinar. Demonstra intolerância para com os demais simples, sempre valoriza mais o título do que sua condição de merecê-lo. Jamais reconhece seus erros, mantém-se obtuso quanto à sua autoimagem e imagina ser algo que não é. Por isso necessita convencer os demais e, sobretudo, a si mesmo. Gente, isso não parece o Bolsonaro todinho? Fala sério, não é não? A vaidade daquele homem é impressionante, ele não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Lembremos o mito dos metais contado por Platão, que afirmava que o homem que tinha o ouro interno era sábio, pois exatamente por possuir esse ouro interno não precisava buscar o ouro. Com o vaidoso ocorre exatamente o contrário, né? Acontece exatamente o oposto, né? Vale a pena ressaltar que a vaidade se disfarça camuflando-se de virtudes, que é uma pessoa pouco observadora por algum tempo pode enganar, mas infelizmente, na maioria das vezes, este subterfúgio do vício engana por muito tempo o seu próprio Senhor, que está agora na condição de escravo. A vaidade nos escraviza também, a gente se torna totalmente preso a esses matizes que a gente se obriga a perpetuar por conta de nossas necessidades de expor esse ego inflado. Quando questionado sobre seu exagero nas aparências, o vaidoso certamente se valerá de subterfúgios, afirmando estar sendo zeloso consigo, mesmo pelo grande amor próprio que desenvolveu. E quando questionado sobre sua pedância intelectual, certamente chamará de erudição. Não é não? Há também um outro tipo de camuflagem, onde nem sempre o orgulhoso demonstra vaidade. Pelo contrário, ele procura demonstrar um desprendimento quanto à sua aparência, como se quisera demonstrar uma humildade que não existe. A vaidade pode ocultar-se ainda no medo de errar, mas que de fato importa é compreendermos que tudo isso não passa de falsos caminhos, que nos iludem e nos tomam a vida. Aristóteles nos ensina que a melhor forma de combater um vício é trabalharmos a virtude contrária, como um ferreiro que, ao desentortar uma barra de ferro, bate fora e não dentro. É isso. Vaidade, gente, é algo a ser combatido, não é algo a ser inflado.
A vaidade, o vaidoso, é uma pessoa vazia. O vaidoso não tem nada a oferecer a não ser o seu próprio ego. E é isso que nós temos que combater em nós mesmos. A vaidade nos torna fracos, nos torna totalmente presos a algo que não somos. Né? E é por isso que no final do filme, se alguém ler, eu não vou contar o filme, mas a frase final do filme é esse: a vaidade, meu pecado favorito. Valeu, pessoal. Um abraço. Foi ótimo estar aqui.